E para começar com um filmaço da Disney Plus, eu trago um completo desconhecido, o tão falado projeto que o Timothée Chalamet se transformou no lendário Bob Dylan, mas calma, não vai pensando que esse é mais um filme biográfico comum, daqueles que tentam contar a vida inteira do artista. Aqui a pegada é outra, o foco não é mostrar o Dylan velho, consagrado, nem contar toda a carreira dele desde criança. A ideia do filme é mergulhar num momento muito específico e transformador da vida dele, aquele período em que ele era ainda só um jovem com um violão nas costas, tentando se encontrar e que aos poucos começou a mudar o rumo da música folk para sempre. E o filme tem uma atmosfera bem própria, meio poética, meio crua. Ele te leva direto para os anos 60, para aquele ambiente meio esfumaçado, cheio de cafés pequenos, onde os músicos e os poetas ficavam se apresentando quase de graça, só para serem ouvidos. E aí, no meio disso tudo, tá o Dylan, ainda anônimo, observando tudo, observando o mundo e começando a escrever as músicas que depois viraram parte de uma história de música americana. E olha, o Timothée Chalamet tá realmente diferente aqui. Esquece aquele garoto de Me Chame Pelo Seu Nome ou de Duna. Aqui ele aparece mais introspectivo, com uma energia misteriosa e contida, mas ao mesmo tempo você sente o foco criativo do personagem o tempo inteiro. E sim, ele canta de verdade no filme. Todas as músicas são interpretadas por ele e a entrega é sincera, sem parecer forçada. Dá pra ver que teve muito estudo e muita dedicação por parte dele. Mas o filme não é sobre música, ele também fala sobre identidade, pertencimento, solidão e escolhas. Mostra aquele conflito interno de um artista que ainda está tentando entender quem ele é, enquanto o mundo ao redor começa a criar uma imagem dele que talvez nem seja exatamente o que ele quer ser. É um retrato muito humano de alguém que estava prestes a virar um ícone, mas ainda era só um completo desconhecido. E a direção é super sensível, nada de exagero, tudo é mostrado de um jeito muito delicado, quase como se você estivesse observando a vida acontecer por uma janela. E a trilha sonora, é claro, é um show à parte. Mesmo que você não seja fã do Bob Dylan, é impossível não se envolver com o clima do filme, com as letras e com o que está sendo dito nas entrelinhas. Então, assim, se você gosta de filmes mais introspectivos, com uma atuação forte e uma pegada mais artística, Um Completo Desconhecido é uma baita pedida. Não é aquele tipo de filme explosivo, cheio de reviravolta, mas é aquele tipo que fica com você depois que os créditos sobem. E se você já gosta de música folk ou rock clássico, é aqui que a experiência fica ainda mais rica. Então veja lá na Disney Plus, Um Completo Desconhecido. E como você já percebeu, hoje o nosso vídeo é de filmes da Disney Plus, e eu só peço, como sempre, que você deixe seu like e se inscreva no canal, porque eu trago vídeo aqui todo dia, sempre ao meio-dia, beleza? Então, recadinho dado, bora voltar pro nosso vídeo. E agora eu quero falar de um filme que me surpreendeu bastante e que, sinceramente, virou uma das minhas comédias recentes favoritas. Eu tô falando de Palm Springs, lançado lá em 2020, e se você ainda não assistiu, coloca ele na sua lista, porque ele é diferente, engraçado e tem um toque filosófico e ainda consegue ser super leve. Porque imagina o seguinte, você acorda num resort no meio do deserto da Califórnia, vai para um casamento, curte a festa, bebe, dança, e no dia seguinte tudo se repete, e aí no outro dia a mesma coisa, e no outro também. Parece familiar, mas é Palm Springs brincando com aquela ideia de loop infinito, mas ele faz isso de um jeito super moderno e divertido, e até romântico, de um jeito meio torto. A história acompanha o Niles, interpretado pelo Andy Samberg, que tá naquele clima de eu tô aqui só pra que foi arrastado, bem largado, e aí ele conhece a Sarah, que é a irmã da noiva, e também tá meio deslocada nessa vibe de casamento. Só que acontece uma coisa aqui que eu não posso te falar o que é, mas eles acabam presos nesse loop e vivendo o mesmo dia juntos e pessoal. E a partir daqui começa uma jornada que mistura tudo: comédia, existencialismo, romance e até umas cenas bem malucas de ação. E o que mais me pegou nesse filme é o equilíbrio. Ele é hilário em vários momentos, com aquele humor meio sarcástico e inteligente, mas também tem espaço para diálogos mais profundos, onde os personagens começam a questionar o sentido da vida e das escolhas e do medo de se conectar também e de como a gente lida com os nossos erros. E tudo isso aqui dentro de um loop infinito é uma metáfora muito legal, porque de certa forma, quem nunca se sentiu preso numa rotina sem fim? E visualmente o filme também é super bonito, tem aquelas paisagens desérticas de Palm Springs, com céu azul, pôr do sol laranja, piscina, bebida e aquela vibe meio festa sem fim,
que combina muito com a proposta da história, mas apesar de todo esse clima leve, o filme tem uma mensagem que fica com a gente. Será que vale a pena viver o mesmo dia para sempre, mesmo que isso seja confortável? Ou será que encarar a realidade com todos os riscos e incertezas é o que realmente dá sentido para a vida? Então, Palm Springs é uma ótima pedida para quem quer rir e se emocionar um pouco e ainda sair do filme com uma pulga atrás da orelha. É daqueles filmes que você termina e pensa, por que eu não vi isso antes? E se você gosta de comédia que foge do óbvio, com uma pegada mais criativa e personagem cativante, se joga nesse filme aqui que você não vai se arrepender. Então veja lá na Disney Plus, Palm Springs. E continuando a nossa lista da Disney Plus, eu quero trazer um daqueles filmes que marcaram a gente de um jeito único, um clássico que mistura conto de fada moderno com crítica social e muito, mas muito coração. Eu tô falando de Edward, Mãos de Tesoura, dirigido pelo Tim Burton e estrelado pelo Johnny Depp, um filme que mesmo lançado lá em 1990, continua atual, sensível e inesquecível. Se você nunca assistiu ou se viu há muito tempo, vale a pena revisitar essa história. O Edward é um personagem que você não esquece, ele foi criado por um inventor, mas o inventor morre antes de terminar o trabalho, então o Edward fica com uma tesoura no lugar das mãos, literalmente, mãos de tesoura, e apesar dessa aparência super diferente e até um pouco assustadora no começo, por dentro o Edward é puro sentimento, inocência e sensibilidade. A trama começa de um jeito bem mágico, quase como um conto mesmo, com uma senhora contando histórias de onde veio a neve, e a gente mergulha nesse subúrbio super colorido, cheio de casas iguais, jardins perfeitos e vizinhos que parecem viver uma vida ideal. E é aí que o Edward aparece nesse mundo totalmente deslocado, estranho aos olhos dos outros, e começa aquele contraste entre a aparência e a essência. E o que eu acho mais bonito nesse filme é como ele fala sobre aceitação, preconceito e a forma como a sociedade julga o que é diferente. O Edward é gentil, talentoso, ele tem um olhar pro mundo, mas por ter mãos de tesoura, por não se encaixar naquele padrão todo certinho, ele acaba sendo tratado como uma aberração por muitos. Mas olha, não vai achando que é só drama. O filme também tem momentos bem engraçados, situações absurdas que surgem quando o Edward começa a interagir com os vizinhos e usa as tesouras para cortar arbusto, cachorro e até cabelo. Sim, ele vira uma espécie de celebridade no bairro por um tempo, só que tudo isso serve para mostrar quantas pessoas gostam do diferente quando ele é útil, mas rejeita quando isso começa a incomodar. Então, se você ainda não viu, assiste com calma, com o coração aberto, e se você já viu, tá na hora de ver de novo, porque Edward Mãos de Tesoura não é só um filme, é uma experiência, e ele tá na Disney Plus, então veja lá hoje mesmo, Edward Mãos de Tesoura. E pra finalizar o vídeo de hoje, a dica pra quem gosta de um suspense tenso, daqueles que te deixa com o coração na mão e a cabeça cheia de teorias, eu tô falando de Sem Saída, lançado em 2022, e esse aqui passou meio batido por muita gente, mas eu vou dizer, vale a pena conferir, principalmente se você gosta de histórias com clima fechado, personagens suspeitos e reviravoltas. A premissa já começa bem interessante, uma jovem chamada Debbie tá a caminho de visitar a mãe doente, mas no meio do trajeto ela é pega por uma nevasca absurda, aquela coisa de estrada bloqueada, emergência climática, e o único lugar para se abrigar é um centro de apoio improvisado no meio do nada, e é aqui que a coisa começa a pegar fogo. Ela chega nesse lugar e encontra outras pessoas presas ali também, desconhecidos, todo mundo aparentemente normal, mas com aquele ar misterioso. Só que quando a Debbie sai do abrigo e vai até o estacionamento, ela descobre alguma coisa horrível dentro de uma van, e isso muda tudo. De uma hora para outra, ela percebe que um dos presentes ali é perigoso, só que ela não sabe quem é, e o pior, ela não pode sair daquele lugar literalmente porque ela tá sem saída, e o filme inteiro se passa basicamente nesse lugar fechado, e o diretor sabe usar isso muito bem ao construir a tensão. Sabe aquele tipo de filme que você fica o tempo todo desconfiado de todo mundo? Tipo, esse cara aqui tá estranho, ou essa mulher falou isso, será que é verdade? Quem tá mentindo ou quem tá falando a verdade? Pois é, Sem Saída briga com isso o tempo todo, é quase um jogo de tabuleiro mortal, e visualmente ele tem aquele clima frio, opressor, com neve por todo lado e uma paleta de cores que contribui muito para essa sensação de isolamento. O lugar parece bonito de longe, mas na prática é sufocante, e essa ambientação ajuda demais a reforçar o suspense. Então, se você gosta de filmes tipo Enigma de Outro Mundo ou Oito Odiados, ou até aquele suspense mais fechado tipo Identidade, esse aqui pode entrar fácil no seu radar. Não é uma super produção, mas tem boas atuações e uma história bem amarrada, e aquele climinha de desconfiança que deixa tudo mais interessante. Então veja lá na Disney Plus hoje mesmo, Sem Saída. E é isso, pessoas, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes lá da Disney Plus pra você, beleza?
Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço demais. E logo menos eu tô de volta trazendo mais um vídeozão pra você. Até mais e fui!